Olá, pessoal. Estamos quase finalizando o assunto desse trimestre, que é a fisiologia humana. Eu acredito que vocês conseguem já enxergar um corpo humano praticamente inteiro funcionando. Nós já vimos lá no início o sistema digestório, então as nossas células já puderam receber os nutrientes para obter matéria e energia. Nós já falamos do sistema respiratório, onde vocês conseguiram visualizar então a captação do oxigênio, a retirada do gás carbônico, lembrando lá da respiração celular. Viram também a questão do sistema cardiovascular, que transporta então todos esses nutrientes, transporta os gases. Viram o sistema urinário, então onde o sangue passa para ser filtrado, onde são retirados todos os resíduos que não são úteis ao corpo, então os excretas, os compostos estranhos, também onde ocorre o equilíbrio hídrico e salino, e tudo isso então integrado pelo sistema circulatório, retirando então essas substâncias. Na aula de hoje, dessa semana, nós vamos falar então um pouco sobre o sistema endócrino. Então o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, eles vão ser aqueles sistemas que vão então regular todas as funções desses sistemas que vocês estudaram anteriormente, por isso que nós estamos vendo então nesse momento. Nessa semana endócrino, na semana que vem então o sistema nervoso. Então, vocês vão perceber que eles são aqueles sistemas que fazem controle, que regulam a função de todos esses sistemas que nós vimos anteriormente. Como vocês já viram lá atrás, em outros momentos, a diferença entre uma glândula endócrina e exócrina, então, antes de falar do sistema endócrino propriamente dito, nós vamos rever alguns conceitos aí sobre glândulas e suas secreções, para que vocês tenham também claro quais são os representantes aí desse sistema endócrino. Se nós compararmos aqui as possibilidades que nós temos, generalizando as glândulas e as suas secreções, nós estamos aqui, nesse primeiro momento, explicando 3 situações possíveis. Vamos imaginar um tecido que é um tecido endócrino, onde nós temos lá células que produzem suas substâncias, então lá nos retículos, armazenam no complexo Golgiense, e que libera as suas secreções, os seus produtos por exocitose para um ambiente externo. Esse tecido, essa célula. Observe que nesse caso, essa substância química sinalizadora, ela vai ter uma ação local, ela vai regular a própria ação desse mesmo tecido. Então, nós vamos dizer que a ação dessa secreção, dessa substância, é uma ação autócrina, que autorregula o próprio tecido produtor. Digamos lá, a nossa medula da nossa glândula adrenal, quando libera adrenalina. Então, a presença da adrenalina no entorno já é o suficiente para sinalizar que esse tecido aí pode parar em algum momento aí de produzir, porque já tem o suficiente. Então, ela se autorregula. Então, uma ação autócrina, local. Quando nós pensamos numa ação um pouquinho mais distante, mas não muito distante, nós estamos pensando numa ação parácrina. Então, um tecido endócrino aí produzindo suas substâncias químicas, mesmo processo, liberando para o espaço extracelular, intercelular, entre as células. Observe que, nesse caso, essas secreções têm uma ação muito próxima, já nas células vizinhas. Percebe que tem, então, a substância química sendo liberada, e aqui nós temos um receptor específico nas células do entorno. Então, nesse caso, a ação vai ser parácrina, então, bem próxima. Percebam que, nesse momento, não falamos ainda em sistema circulatório sanguíneo. Então, a ação ainda é muito local, mesmo na parácrina. Aqui nós temos um exemplo interessante, quando nós falamos, por exemplo, lá do que vocês vão estudar depois, no sistema nervoso, os neurotransmissores, que são aquelas substâncias químicas produzidas por neurônios e que vão ser liberadas de um para agir no neurônio vizinho. Então, é um exemplo aí de secreção parácrina. Nos demais, e o que nós vamos ver mais nessa semana, nessa aula, nós vamos ter as ações chamadas endócrinas. Nesse caso, é um exemplo de uma ação neuroendócrina, onde um neurônio, uma célula nervosa típica, vai produzir suas substâncias químicas, elas vão sair, desse rumo maior, que é o axônio, os terminais axônicos, e essas secreções vão ser liberadas na corrente sanguínea. Então, aqui está representando esquematicamente um capilar sanguíneo. Então, a substância química sai dessa célula produtora, vai para o sistema circulatório sanguíneo e é ele que vai transportar até um órgão-alvo distante. Então, serve tanto para secreções do sistema endócrino, neuroendócrino, na parte nervosa, vamos ver o exemplo aí do hipotálamo, quanto todos os outros tecidos que produzem o que nós chamamos de secreções endócrinas ou hormônios. Então, um hormônio, uma secreção que tem ação endócrina,
ela vai ser considerada dessa forma porque essa substância produzida é liberada para dentro da corrente sanguínea. E ela vai ser transportada e vai ter ação lá numa célula, num outro tecido mais distante, onde vai ter lá os receptores específicos, né, nesses tecidos, nessas células-alvo. Tá? Então, autócrina e parácrina são locais, são bem próximos. A endócrina já tem, então, essa necessidade de mandar suas substâncias para mais longe por meio de um sistema circulatório sanguíneo. Então, aqui, definindo de novo, então, o que é a endócrina, os exemplos, secreção parácrina, também alguns exemplos. A endócrina é o que nós vamos ver, como eu falei, a semana toda aqui, nessa aula dessa semana. E ainda, você já deve ter visto lá atrás, em outras situações, em vários momentos, também as secreções chamadas exócrinas. Então, aquelas produzidas por glândulas, né, exócrinas, e onde as suas secreções, elas não vão ser jogadas para a corrente sanguínea. Essas glândulas exócrinas, elas possuem um canal e elas conseguem conduzir suas substâncias, suas secreções, diretamente para uma superfície epitelial. Pode ser a superfície corporal externa, quando estivermos pensando aí na epiderme. Então, é só lembrar, por exemplo, da glândula sudorípara, da glândula mamária, das glândulas sebáceas, que nós estudamos aí, né, quando nós falamos lá sobre os mamíferos. Então, todas essas secreções são lançadas para uma superfície externa epitelial, a epiderme. Ou ainda, todas aquelas secreções que são lançadas para uma superfície epitelial interna, para dentro de um órgão oco, ou uma superfície mucosa. É só pensar em todo o tubo digestório por dentro. Nós temos várias glândulas, então, de muco, que lançam suas secreções para dentro do tubo digestório, bem como nós temos aí, se pensar lá nas próprias glândulas que produzem o suco gástrico para dentro do estômago, as glândulas que produzem os seus sucos entéricos e que lançam para dentro do intestino, o fígado, o pâncreas, que possuem seus fluidos e lançam para dentro do tubo, né, do duodeno, do intestino delgado. Podemos pensar ainda nas glândulas lacrimais, que lançam suas secreções, que é a lágrima, para dentro da cavidade do globo ocular, e assim por diante. Então, nós temos essa situação que são as chamadas glândulas exócrinas. Então, fica bem claro que é uma glândula exócrina. Nós já estudamos elas em outros momentos, aqui nós não vamos mais focar na exócrina, vamos falar só das endócrinas. No caso das exócrinas, então aqui vamos imaginar um tecido, uma glândula exócrina, e aqui observando a relação desse sistema com o sistema circulatório sanguíneo. Vamos considerar aqui como se fosse um capilar sanguíneo, um vaso pequenininho. E aqui um corte olhando por dentro essa glândula. Percebe, então, que as células que compõem essa glândula produzem suas secreções por exocitose, vão lançando essas secreções para esse lúmen, para esse espaço aqui, juntamente com água, distribuindo em água. E essa secreção, que pode ser a saliva, que pode ser a lágrima, pode ser o leite, né, no caso das fêmeas dos mamíferos, essa secreção que vai acumulando aqui, ela vai sendo conduzida por um canal, um ducto, que não está presente nos outros tipos de glândula. Então, apenas as glândulas exócrinas possuem um canal que vai conduzir essa substância, essa secreção, para uma superfície epitelial. Observe que aqui pode ser, por exemplo, para fora do corpo, ou para dentro da boca, para dentro do intestino, para dentro, por exemplo, do tubo respiratório, lá da traqueia, que também tem glândulas mucosas. Então, pode ser um órgão oco, interior de um órgão oco aqui, que é uma superfície mucosa, ou pode ser a superfície epidérmica, né, no epitélio externo. Então, isso é uma glândula exócrina. Tem um ducto, o líquido é lançado, então vai seguir por esse ducto. Não vai ser jogado na corrente sanguínea, que está aqui do ladinho. Já as glândulas endócrinas, para serem consideradas endócrinas, elas vão secretar suas secreções ou seus hormônios, nesse caso vamos chamar de hormônios, diretamente na corrente sanguínea. Então, observe aqui essas células que representam um exemplo desse sistema endócrino, de células endócrinas. Percebem que elas produzem suas secreções, aqui os hormônios, e jogam para dentro dos vasos sanguíneos. Então, é o sangue que vai transportar os hormônios. Então, lá no sangue nosso, nós vamos visualizar o quê? Um monte de coisas circulando por lá. Os nutrientes, os gases, os excretas e também os hormônios, porque são, então, vasos sanguíneos, são os vasos sanguíneos que transportam os hormônios. Tranquilo, gente? Então, não vão confundir as glândulas endócrinas, que não possuem ductos, canais, elas precisam do sistema circulatório sanguíneo para conduzir os hormônios, diferente, então, das exócrinas, que lançam seus produtos diretamente em uma superfície epitelial. Então, nós vamos focar, como eu falei, no sistema endócrino. Então, as glândulas endócrinas e as suas secreções, os seus hormônios. Então, nós sempre representamos, né, figuras como essa, onde estão os principais, digamos, tecidos ou órgãos relacionados aí com
o sistema endócrino, que são os produtores, então, de hormônios, certo? Então, muitas vezes é uma estrutura visível, às vezes é um tecido que é parte de um órgão em especial, e aí, de qualquer forma, nós temos a característica de ser endócrina justamente porque usa, então, o sistema circulatório para transportar essas substâncias que são os hormônios. Então, são substâncias químicas que são transportadas pelo sistema sanguíneo. Então, aqui nós temos já chamando a atenção para a hipófise, que é uma glândula pequenininha na base do cérebro, aqui em corte, olhando bem no centro ali, que também de um grão de ervilha. Essas do pescoço, que é um conjunto, nós temos uma glândula que é a tireoide, atrás dela, junto ao mesmo tecido, nós temos 4 pequenininhas chamadas paratireoides. Nós temos aqui na região do peito, né, uma estrutura que ela é mais desenvolvida quando é adolescente, depois ela regride um pouco o tamanho, mas que é o timo, que é produtora, então, também de substâncias químicas sinalizadoras. O próprio pâncreas, né, que vai ser, então, tem a sua parte endócrina. Nós temos aqui, sobre os rins, as glândulas adrenais ou suprarrenais, e também as gônadas, testículos nos homens e os ovários nas mulheres. Então, são os principais, nós vamos falar, além desses, falar um pouquinho mais sobre alguns outros tecidos glandulares. De qualquer forma, é importante ter bem claro o que é o hormônio. Então, o que é essa secreção endócrina que nós estamos falando, então, nesse momento? São substâncias químicas que vão coordenar, então, funções de tecidos e órgãos. E é interessante que essa ação, essa regulação, pode ser algo que seja rápido, questão de minutos, mas também pode ser regulações ao longo de muito tempo. Então, se eu comparar, por exemplo, um hormônio, que vocês já ouviram falar, que é a adrenalina, a gente sabe que é um hormônio que é liberado e que tem um efeito muito rápido. Então, quando você levou um susto, você se estressou muito, você percebe que esse hormônio, essa adrenalina, ela tem um efeito muito rápido no corpo da gente. Então, é questão de minutos. Em compensação, se você pensar no hormônio do crescimento, ele vai agir ao longo de muitos anos, né, sobre os tecidos do corpo. Então, eles vão fazer regulações que podem variar em termos de escala de tempo. Se eu comparar o sistema endócrino com o sistema nervoso, que vocês ainda vão estudar na outra semana, nós vamos perceber que os hormônios, comparativamente ao sistema nervoso, ele sinaliza de uma forma um pouco mais lenta e, no geral, percorre distâncias maiores, certo? Porque, se vocês observarem depois lá no neurônio, quando ele está conduzindo o sinal elétrico ao longo do axônio, ele é extremamente rápido. Então, o sinal elétrico, o eletroquímico que acontece lá no sistema nervoso, ele é extremamente rápido comparado, então, aqui ao efeito dos hormônios. Mas, de qualquer forma, como falei, alguns hormônios têm uma ação até bem rápida aí. Quais são, então, as funções? Já falamos que é coordenar as funções dos tecidos, mas de que tipo de coordenação, né, que nós temos aqui em relação aos hormônios? Então, eles vão ajudar na manutenção de toda a questão da osmolaridade sanguínea. Então, se eu pensar lá na questão de quanto de água vai ter, né, disponível no nosso sistema sanguíneo. Então, nós temos lá, já até viram lá no sistema, quando estudaram o sistema urinário, que é o hormônio antidiurético, o ADH ou vasopressina. Nós podemos pensar na regulação dos hormônios em relação aos teores, níveis de glicose no sangue, né, então dos açúcares sanguíneos, aí a gente pode lembrar aí da insulina e o seu parceiro, que é o glucagon, que é outro hormônio do pâncreas. Nós podemos pensar em regulação de taxas do metabolismo. Então, quando a gente está pensando, né, que tem que tornar disponíveis, né, por exemplo, a glicose, para as células poderem usar e fazer a multiplicação celular. Estou pensando, por exemplo, no hormônio do crescimento, e alguns hormônios lá da tireoide, no caso do T4, que é a tiroxina. Também todo o controle das atividades reprodutivas, né? Então, os ciclos reprodutivos, isso não é só do humano, né? Dos animais, de modo geral, nós temos esses efeitos aqui de hormônios regulando também aspectos reprodutivos, tanto comportamentais quanto de desenvolvimento de órgãos e assim por diante. Tá? Então, o comportamento pode ser tanto relacionado com ciclos reprodutivos, quanto outros comportamentos, né, quando está, digamos, em movimentos de captura, de fuga, enfim, então isso serve para humanos e também para os demais animais. Então, são os controles aí que os hormônios exercem no nosso corpo. O que é exatamente um hormônio? Então, nós já falamos que são substâncias químicas que circulam pelo sangue, mas então, lembrando, então eles são, né, sintetizados por tecidos, né, ou glândulas específicas, no caso a gente já falou das glândulas endócrinas. Eles são lançados na corrente sanguínea, né, que vai transportar até os seus locais de ação. O hormônio vai mudar a atividade daquele órgão onde ele estará agindo, lá naquele tecido. Quando ele atingir esse órgão-alvo, esse tecido-alvo, ele vai mudar a sua atividade. Então, esse é o papel dele. Essas moléculas de hormônios, elas vão passar a circular por vários tecidos, enquanto elas estiverem circulando dentro da corrente sanguínea. Vai passar por muitos tecidos diferentes,
mas ela vai, né, ter ação especificamente naqueles tecidos, naquelas células, onde existem receptores, proteínas na membrana dessas células, alvo, né, que vão, então, se encaixar direitinho. Então, ele tem um efeito bem particular só nesses tecidos que tem, então, esses receptores específicos para cada tipo de hormônio. Então, são características dos hormônios. Lembrar, então, que esses hormônios, eles são sintetizados, eles são produzidos dentro de uma célula, como já falamos, uma célula do tecido endócrino, né, pelos retículos do plasmático rugoso, são estocados, armazenados no complexo Golgi, e aos poucos eles vão sendo, então, né, armazenados e liberados em vesículas secretoras, e que por exocitose são lançados, então, para os espaços extracelulares, e lógico aqui, no entorno, digamos, desses tecidos, nós já falamos que estarão então, os capilares sanguíneos, que vão receber, então, essas secreções e vão levar, então, até o órgão-alvo. Tá? Então, todo o tecido glandular vai proceder dessa mesma forma. E como eu falei, uma das características do hormônio, que eles vão se encaixar em receptores específicos, vamos imaginar aqui um corte de uma membrana celular, aqui a parte fosfolipídica, aqui proteínas de membrana. Então, nesse caso, uma proteína de membrana vai ser um receptor que vai ter um encaixe específico lá para aquele determinado tipo de hormônio. Então, cada hormônio tem um receptor específico de membrana nos seus tecidos-alvo, certo? Então, como se fosse chave e fechadura. Apenas aquela chave, né, se encaixa naquela fechadura. E aí, dentro das células, né, normalmente o que acontece? Esse hormônio ele vai sinalizar para o receptor e ele vai desencadear uma série de reações dentro dessa célula. A gente diz que é uma reação, né, em cascata. Por quê? Porque o mínimo de hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea e vai chegar no órgão-alvo. Mas o efeito dele vai ser extremamente amplificado por uma série de outras substâncias, outras reações sinalizadoras dentro da célula, e que vão, então, desencadear a ação lá do núcleo dessa célula. Certo? Então, lembrar que o hormônio é produzido, liberado em quantidades pequenas, mas o seu efeito é bem grande em função dessa série de reações que acontecem dentro das células-alvo. Tá? Então, vai ocorrer um efeito cascata, uma amplificação do seu efeito. Os tipos químicos dos hormônios, nós temos aí tanto derivados de proteínas quanto derivados de lipídios, né, de ácidos graxos e assim por diante. Então, nós temos hormônios bem pequenininhos, que são as aminas. Então, o nome já ajuda, amina vem de aminoácido, então são hormônios pequenos, especialmente as catecolaminas, que é a adrenalina e noradrenalina. Além desses, nós temos também hormônios da tireoide, que são dessa natureza química, que são aminas. Nós temos hormônios grandes, que já são proteínas grandes, né, os peptídeos e proteínas, especificamente, também estão derivados de aminoácidos, mas daí maiores, de complexos maiores, que são, então, como exemplo aqui, o principal é a insulina. Temos alguns outros sinalizadores químicos, né, outros hormônios são as prostaglandinas. Veja que eles são hidróxidos de ácidos graxos insaturados, cíclicos. Então, só para mostrar que eles têm essa derivação química diferente. Nesse caso, então, a base deles é lipídica. E também hormônios esteroides. Então, esteroides sintetizados a partir de colesterol. Então, dois exemplos de hormônios esteroides seriam, então, a testosterona nos homens e o estrógeno nas mulheres. Então, vejo que nesses dois aqui, a base é mais lipídica. Esses dois aqui, a base é mais proteica. Gente, não vamos cobrar especificamente esse tipo de informação, por exemplo, numa prova, mas é importante lembrar, então, que nós temos hormônios de tamanhos e de natureza química diferentes agindo no nosso corpo. E qual é a ação deles? Então, nós vamos pensar na natureza química que nós acabamos de falar. Então, alguns hormônios vão ser lipossolúveis, aqueles derivados dos lipídios, ou lipoinsolúveis, aqueles que são derivados, então, aí de aminoácidos e proteínas. Então, quando nós imaginarmos, então, vamos imaginar que o corte de um capilar sanguíneo, bem fininho, aqui está o núcleo de uma célula de capilar sanguíneo, entre as outras células. Então, vamos dizer que está chegando aqui hormônios esteroides e hormônios proteicos. O que acontece? Os lipossolúveis, eles são compatíveis. Lembra que a membrana celular do órgão-alvo, ela tem, então, uma natureza basicamente fosfolipídica. Tá? Então, é principalmente fosfolipídio, além das proteínas de membrana. Então, os lipossolúveis, eles conseguem adentrar diretamente a célula e eles vão ter um receptor dentro da célula, lá no citoplasma, que vai estar, então, presente aquele receptor que eu falei que é específico. E, nesse caso, ele já vai agir no núcleo da célula
e vai mudar a atividade dessa célula. Então, ele manda diretamente lá no núcleo da célula. Então, lipossolúveis conseguem entrar direto. Os lipoinsolúveis, ou de natureza proteica, que nós tínhamos falado, as aminas, os peptídeos, enfim, eles vão ter um receptor na membrana, como se tivesse que bater na porta, esperar, então, alguém abrir para que ele possa entrar. Então, esse receptor de membrana, são proteínas específicas para aquele tipo de hormônio proteico. E aí ele vai, então, desencadear uma reação aqui, que manda uma segunda substância dentro da célula, a gente chama de segundo mensageiro, normalmente é o AMP cíclico, né, que vai, então, desencadear reações aqui dentro da célula e vai levar a mensagem, certo? E aí, sim, vai desencadear um efeito, né, na célula, fazendo com que o núcleo também mude sua ação. Então, o objetivo dos hormônios é fazer com que a célula mude suas atividades, então vai ter que agir lá no núcleo. A diferença, nesse caso, da natureza química é que uns conseguem entrar direto, no caso dos que são solúveis em lipídios, e os que não são vão ter que, né, bater na porta, ter um receptor lá na membrana, para depois encadear reações com um segundo mensageiro dentro da célula, para que ele possa, então, ter o seu efeito lá no núcleo da célula. Não esqueça que os hormônios, eles não vão conseguir ficar o tempo todo ativos, então, de tempos em tempos, ele vai sendo degradado, ele vai sendo retirado desse órgão-alvo, dessa circulação, senão ele vai chegar um momento que não funciona mais. Então, praticamente todos os hormônios, eles vão ser retirados aí do plasma, da circulação, e principalmente são degradados lá no fígado. Lembra que nós falamos que o fígado é um órgão bem importante, não só para contribuir lá com a digestão, quando ele manda, né, a bile para emulsificar gorduras, mas ele também é um órgão que faz todo o metabolismo, né, de aminoácidos, de glicose, de ácidos graxos. Então, é ele que consegue, como, né, digamos assim, fazer toda essa parte de triagem, de destinar corretamente os nutrientes, e além disso, é ele que faz conversões. Ele converte amônio e ureia, no caso do processo de excreção, é o fígado que faz, então, essas degradações dos hormônios circulantes, que já não estão mais, são mais necessários, e assim por diante. Tá? E lá no nível do tecido-alvo também ocorre alguma degradação hormonal, mas é bem menor do que essa que ocorre, então, quando esse fluido, né, esse sangue passa pelo fígado e ele faz essas degradações. Então, aqui listando as principais glândulas, como eu já falei, nós vamos começar falando, então, lá na primeira, que é o hipotálamo, depois a hipófise e assim por diante. Então, o hipotálamo, nós vamos falar primeiro porque ele basicamente é um tecido neural, ele é parte do sistema nervoso central, que vocês vão estudar na semana que vem. Mas ele é o principal órgão que regula a função de todo o tecido endócrino. Então, a ordem primária vem desse tecido, que é uma interface entre o sistema nervoso e o endócrino. Então, abaixo do hipotálamo já está a glândula mestre, aquela que manda em tudo, que é a hipófise. Certo? Então, nós temos aqui um contato muito íntimo entre o sistema nervoso, que é o hipotálamo, e a hipófise, que é a glândula que mestre das outras glândulas. Então, o hipotálamo manda na hipófise, que manda nas outras glândulas. E é isso que nós vamos ver na sequência. Antes de falarmos especificamente desses tecidos glandulares, agora, começando falando do hipotálamo, como eu falei, temos que entender, né, que esse sistema ele é muito bem regulado. Então, lá na primeira aula de fisiologia, quando eu falei na parte introdutória, eu comentei com vocês a questão do feedback, que seria aquela forma de sinalizar, né, de enviar mensagens para que ocorra, então, um equilíbrio, né, de atividades, de funções do nosso corpo. Então, retroalimentação ou feedback seria isso. Então, o principal mecanismo de controle do nosso corpo, ele ocorre por feedback negativo. Isso funciona, então, para o sistema endócrino também. O que acontece? Então, aqui está bem explicado, mas vamos pensar assim para facilitar. Vamos tentar imaginar o nosso refrigerador, que tem um termostato. Então, o objetivo dele é ajudar a manter um determinado ponto aí a temperatura do refrigerador. Você percebe que no verão, por exemplo, cada pouquinho você escuta, né, o barulhinho lá do motor, né, do refrigerador. O que ele está fazendo? Quando a temperatura começa a ficar elevada dentro do refrigerador, ele tem que mandar um sinal para que essa temperatura volte a ficar mais baixa. Então, ele vai ficar fazendo esse monitoramento o tempo todo. Então, é mais ou menos isso que acontece no nosso corpo, com todas as nossas variáveis. Então, a gente pode pensar isso na pressão sanguínea. Então, se sua pressão começar a baixar, o que o sinalizador vai ter que fazer? Mandar elevar essa pressão. Se a pressão está ficando muito alta, vai ter um controle para fazer com que essa pressão volte a ficar menor. Então, isso vale para a temperatura, que eu já falei, vale para concentrações, por exemplo, do dióxido de carbono, que vocês viram lá no sistema respiratório. Então, não podemos ter níveis alterados ou muito altos de dióxido de carbono no sangue. Lembra que vai ficando ácido. Então,
Então, o controle do pH também é muito rígido. Então, se começar a ficar um pH muito alto, o corpo sinaliza para baixar. Se ficar muito baixo, o corpo vai sinalizar para elevar. Então, veja que isso é o que a gente chama de sistema de controle por feedback negativo. O que acontece? Então, se determinado fator como esse, por exemplo, está elevando, né, então estamos aumentando muito a pressão sanguínea, o que o sinalizador vai fazer? Ele vai coletar essa informação, puxa, pressão subindo, temos que fazer com que essa pressão baixe. Então, o que ele faz? Ele inverte o sinal, está aumentando, ele diz, não, então agora inverte o sinal, vamos baixar, diminuir a temperatura. Por isso, negativo. Ele inverte o sinal, se está aumentando, ele manda diminuir. Se estiver diminuindo, ele manda aumentar. E isso é o tempo todo. Por isso que vai havendo o quê? Um controle e vai tendendo sempre a manter um certo equilíbrio, que é a homeostase. Tá? Então, quando passou pelo órgão-alvo, ele vai, né, diminuir, ou né, dependendo então do que está acontecendo, mas ele pode bloquear a produção daquele hormônio. Então, o hormônio, o sistema endócrino funciona bem dessa forma. Então, quase todas as glândulas, né, e tecidos endócrinos vão ter esse tipo de situação. Aumentou muito a adrenalina, naquele momento de estresse que foi necessário, qual que é a resposta? Agora para de liberar um pouco da adrenalina. Então, está aumentando, manda diminuir e manda, então, a glândula adrenal, então, sinalizar para diminuir a produção. E assim por diante. Em algumas poucas situações, nós temos o que a gente chama de feedback negativo. Feedback positivo ou retroalimentação positiva. É quando o sinal está alto, está aumentando o estímulo, e mesmo assim, o sinal volta, não aumenta ainda mais. Certo? Então, em algumas situações vai acontecer isso. Então, quando precisa de uma resposta muito rápida, e não adianta querer contornar a situação. Então, ele está vindo o sinal, está aumentando a produção de determinada substância. Então, ele vai dizer, então aumenta ainda mais e produz mais ainda. Então, ele sinaliza no mesmo sentido do estímulo. É o caso, por exemplo, no momento em que o folículo lá dentro do ovário da mulher ele está pronto para liberar o óvulo. Só falta rasgar, romper para liberar o óvulo, no momento da ovulação. Então, o que acontece? Aumenta o nível de um determinado tipo de hormônio reprodutivo, que é o luteinizante, o LH, e o sinal fala assim, não, está liberando bastante LH, então aumenta e libera mais ainda até romper o folículo. Aconteceu esse episódio, por feedback tão positivo, aí sim volta o feedback negativo, diz, não, agora já rompeu o folículo, pode diminuir a quantidade de hormônio luteinizante, e a hipófise passa a produzir menos. Acontece a mesma coisa quando ocorre lá o momento, a chegada do parto, para que o neném possa nascer. Então, é liberado um hormônio chamado ocitocina, uma parte neural lá da hipófise, e faz com que ocorra ainda mais fortes as contrações lá do útero para que ocorra o parto. Então, não vai adiantar agora, para que já deu. Não, só no momento que nasceu o bebê. Daí, ele vai, então, intensificando o sinal, diz, não, manda mais, até acontecer a contração e liberação, então, lá na hora do parto do bebê. Mesma coisa para a ejeção do leite. Então, a musculatura ao redor das glândulas mamárias, quando precisa liberar o leite para que ele seja ejetado, para que o filhote possa se alimentar, então ele faz um feedback positivo, manda aumentar ainda mais o sinal, libera mais ocitocina até que possa ocorrer, então, a ejeção do leite. Entendido a diferença? Então, a maior parte das regulações do nosso corpo é sempre por feedback negativo. Em algum momento pode acontecer um feedback positivo, mas logo depois volta para o negativo. Então, lembre sempre do termostato da geladeira. Acho que é o exemplo mais fácil da gente fazer uma analogia e comparar. Então, tanto a temperatura do nosso corpo, quanto, como eu falei, pressão arterial, níveis de açúcar no sangue, está aumentando, tende a puxar para baixo, diminuir. Se estiver diminuindo demais, tenta voltar para aumentar, para ocorrer, então, aumento. Então, isso vai buscando o quê? Manter a homeostase do nosso corpo. Aqui o exemplo, né, nós podemos pegar um dos exemplos aí, que nós vamos estudar agora na sequência, que é o hipotálamo, como eu falei, que é neuronal, mandando na glândula hipófise. Então, mesma coisa, se nós tivermos então aumento do TRH, que é esse hormônio do hipotálamo que faz a glândula hipófise liberar esse hormônio, TSH, que vai, por sua vez, mandar a tireoide liberar a tiroxina, quando liberou, ela vai estar, então, uma quantidade grande no sangue. Essa quantidade aumentada desse hormônio da tireoide no sangue sinaliza para que o hipotálamo possa agora baixar a produção do TRH. Então, ele vai inibir agora, diminuir a liberação desse hormônio, que vai fazer com que também a hipófise diminua a sua produção de TSH
que faz a tireoide diminuir a produção do T4 e que faz diminuir a sua circulação no sangue. Percebe, então, que é o tempo todo? Então, tende a aumentar, faz diminuir, tende a diminuir, volta a aumentar. Então, é o que a gente chama de feedback negativo. Então, o hipotálamo, como eu falei, parte neural, que tem contato diretamente com a parte endócrina, que é a hipófise. Então, ele tem várias secreções, que nós chamamos de neurosecreções, justamente porque ele é parte do sistema nervoso. Então, vai cair na corrente sanguínea, porque é endócrino, então ele vai liberar para a corrente sanguínea as suas neurosecreções, que vão ter efeitos, especialmente, então, aqui sobre a parte da hipófise, que nós vamos chamar de adenohipófise ou hipófise anterior, e essa glândula, então, obedece diretamente ao hipotálamo. Então, vem pela corrente sanguínea e, especialmente, lembra que eu falei do termostato do refrigerador? O hipotálamo é o nosso termostato e o nosso, então, todo o nosso, digamos, monitor principal aqui. Porque qualquer mudança de temperatura corporal, qualquer situação, nesse caso, de medo, de dor, de fome, de sede, tudo isso é detectado principalmente pelo hipotálamo. E aí ele vai desencadear as ações dos outros órgãos, dos outros tecidos. Então, ele tem vários hormônios que são chamados liberadores, ou também, seu paralelo, são os inibidores, que vão mandar, como eu falei, na hipófise. A parte anterior da hipófise, ou adenohipófise, vai ter, então, também esses hormônios que vão estimular outras glândulas a liberar as suas próprias secreções. Então, veja que é uma sequência de ordens aqui. Então, o hipotálamo manda na hipófise, que manda, nesse caso aqui, naquela glândula que está em cima do rim, que é a parte cortical dela, das chamadas suprarrenais ou adrenais. Nós vamos estudar cada uma dessas glândulas aí na sequência. Então, percebe que é uma sequência de ordens. Então, o hipotálamo tem tanto substâncias que são reguladoras, tanto no sentido de liberar, quanto de inibir a adenohipófise. Então, a adenohipófise, ela produz cerca de 9 hormônios diferentes. Então, aqui, hipotálamo, como falei, fatores de liberação ou inibitórios para cada um dos hormônios que vão ser, então, produzidos aqui pela adenohipófise. Gente, não precisa decorar nenhum desses nomes, mas tem que lembrar. Então, hipotálamo, ó, GRH, que é o liberador, GIH, o inibidor. De qual hormônio? Do hormônio GH da hipófise, nesse caso aqui, o hormônio do crescimento. Vocês vão perceber que sempre as siglas aqui estão ao contrário. Por quê? Porque vem do inglês. Né? Então, aqui é o hormônio do crescimento, aqui é de growth e aqui de hormônio, né, de hormônios. Aqui nós temos, então, tanto um liberador quanto um inibidor da prolactina, que é um hormônio produzido pela hipófise, ou PRL. Hormônio liberador e inibidor dos hormônios, que é o MSH, que é o estimulante dos melanócitos, aqueles que estão relacionados com a pigmentação da nossa pele, com a melanina. Aqui nós temos das corticotropina, da tireotropina, LH, FSH são todos hormônios que vão ser produzidos, então, pela adenohipófise e que vão mandar em outras glândulas. Então, nesse caso aqui, são hormônios chamados trópicos. Eles comandam a ação de outras glândulas, não têm ação direta. Então, esses três têm ação direta, vão agir diretamente nos tecidos-alvo, e esses aqui são hormônios que ainda vão mandar em outros tecidos glandulares para que eles tenham seus efeitos, então, no órgão-alvo. Hipotálamo, como eu falei, os seus hormônios, suas neurosecreções vão chegar até a hipófise pelo sistema sanguíneo. Lembra daquele sistema que eu falei lá atrás, que existia um sistema porta hepático entre o intestino e o fígado? Aqui nós temos o sistema porta, hipotálamo, hipofisária. Observe aqui, então vamos considerar toda essa parte verdinha aqui, sistema nervoso. Né? Hipotálamo com suas secreções aqui. Tem, então, neurosecreções que caem na corrente sanguínea e são conduzidos bem pertinho aqui, que é a parte anterior da hipófise. Observe os capilares sanguíneos, trazendo, então, aqueles fatores inibitórios e liberadores do hipotálamo para a hipófise pela corrente sanguínea. Então, é nesse sistema aqui, ó, de veias porta, hipofisário, hipotálamo e hipofisárias. Tranquilo? Então, o hipotálamo mandando na parte anterior, ou adenohipófise. E aí, nós vamos, então, na sequência agora, falar de cada um desses principais tecidos glandulares. Espero que até aqui vocês tenham, então, conseguido acompanhar. Até logo!